abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Só vamos ler o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Pode sentar em nome de Jesus. É uma passagem muito conhecida, né? A maioria dos preleitores, ele prega a passagem de Jesus que anda por cima do mar, das águas, em traduções que são diferentes. Nós vemos aqui Jesus terminando de fazer a sua primeira multiplicação, para alimentar as multidões que estavam ali ouvindo o sermão, dias, e Jesus, ele é assim, ele faz a obra completa. Glória a Deus. Ele é alimento espiritual e ele é o Pai da provisão divina. Louvado seja Deus. Ele supre também todas as nossas necessidades. Ele cuida de tudo. Ele cuida da nossa vida espiritual. Ele cuida da nossa vida física. Ele cuida da nossa vida ministerial. Ele cuida da nossa vida profissional. Ele é o Deus da provisão divina do seu povo. Amém? E ali ele tinha já alimentado aquela multidão com o milagre da primeira multiplicação. E quando ele terminou, nesse capítulo, que começa no versículo 22, ou nesse capítulo, e nesse assunto, Jesus andar por cima do mar, e começa no versículo 22, Jesus, ele dá uma ordem ao discípulo, para o discípulo ir adiante dele, entrar no barco e ir para Genezaré, a outra cidade. E nós vimos aqui que os discípulos obedeceram. Entraram no barco e foi para o alto mar. E quando Jesus estava ministrando no meu coração essa mensagem, ele me deu um tema para essa mensagem. Ele falou bem forte no meu coração: quando Jesus ordena, Jesus se responsabiliza. E eu quero que você ministre isso no seu coração nessa noite. Quando Jesus ordena, Jesus se responsabiliza. Glória a Deus. E Jesus ordenou, e eles obedeceram. Foram adiante sem Jesus. E depois que Jesus deu essa ordem, Jesus foi despedir a multidão, porque Jesus é assim. Jesus, ele, quando alguém espera ele alimenta espiritualmente, ele traz a provisão divina e ele também guia cada um dos nossos passos para o nosso destino. E ele despediu a multidão. E depois que ele despediu a multidão, Jesus procurou um monte para orar. E nós vemos aqui um exemplo de Jesus. Jesus tinha terminado de operar um milagre. Jesus deu a ordenança ao discípulo a continuar a missão. Porque Jesus, ele veio de cima. Jesus declarou que ele sabia para onde ele ia, porque ele veio de cima. Então, quando ele destinou o discípulo, ele já sabia o que ele ia fazer, o que ia acontecer. E Jesus foi orar no monte. E o que é que o monte representa? Você procurar um lugar isolado e buscar ao Senhor uma intimidade sozinho com Deus. Isso representa ir ao monte. E Jesus, ele foi sozinho com Deus em um lugar isolado e foi orar, meditar com o Pai. Isso Jesus, quando nós vamos meditar no Evangelho, nós vemos que Jesus fazia isso, glória a Deus, frequentemente. E Jesus está lá, no seu particular, em oração, que era também essa prática de Jesus de orar
a característica da obra de Jesus na terra. Nós vemos que Jesus, ele estava sempre vitorioso contra Satanás. Jesus, ele sempre estava manifestando a misericórdia e a compaixão de Deus em público, e era através da oração. E Jesus nos traz esse exemplo. Jesus ordenou algo a mim e a você. Jesus nos resgatou, Jesus nos chamou, Jesus nos deu uma promessa, Jesus nos deu uma ordenância à igreja, que foi fazer o ID do Senhor, levar as boas coisas, as boas novas de salvação, para aqueles que não teve ainda um encontro com Jesus. Quando Jesus nos dá uma oportunidade de estar conversando com alguém que não conhece Jesus, a ordenância para toda a igreja. E Jesus nos traz também o seu exemplo, como Jesus era vitorioso na sua obra diária, como Jesus era vitorioso contra Satanás, e como Jesus também era eficaz naquilo que ele fazia, que o Pai o enviou. Nós vemos que Jesus continuamente, frequentemente, Jesus sempre procurava um lugar isolado para orar. E aqui está o segredo de nós estar sempre vencedores nas aflições desse mundo. É buscando sempre intimidade com Deus, é tendo nossos particulares com Deus e meditando na palavra de Deus. E nós vemos que era através da oração que Jesus, ele recebia a renovação da unção do Espírito. Você vê que Jesus fazia um milagre, ele se separava e ia para o monte orar. Quando Jesus voltava, ele fazia muito mais milagre do que ele tinha feito a outra parada. Então nós vemos que a oração, ela traz um crescimento, um amadurecimento daquilo que Jesus te chamou, daquilo que Jesus te deu para você exercer. Então, se nós oramos, vamos orar mais. Porque Jesus quer fazer eu e você vencedores. E Jesus também que eu e você venha produzir muitos bons frutos de tudo aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, de tudo aquilo que nós desejamos e almejamos que Ele seja engrandecido. E Jesus é o nosso exemplo. E nós vemos que esses métodos que Jesus utilizou para conseguir e manter o poder são referidos também aos santos. Pelas Escrituras, nós vemos que o apóstolo Paulo, na epístola que ele escreveu na igreja de Éfeso, em Efésios 6, capítulo 10, ele nos dá essa direção, que nós somos também herdeiro de tudo isso que Jesus, ele exerceu, que Jesus teve, e através de Deus. Efésios 6 fala da armadura de Deus. E Paulo diz que nós temos que nos revestir dessa armadura. Para resistir a quem? Ao diabo. Nós vemos que no versículo 17 da epístola de Efésios, capítulo 6, ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo, em oração e súplicas, orando, vigiando, perseverando no Espírito, por todos os santos. Então, esse método que Jesus era vitorioso e contra Satanás, e que Jesus também manifestava a misericórdia e a compaixão de Deus no seu ministério, e que Jesus operava muito milagre, e que Jesus também resistia às tentações
da direção da ordenança de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus já estava onde? Andando por cima do mar. Louvado seja Deus. E essa quarta vigília é interessante. Por quê? Os judeus dividiam a noite em 3 partes, em 4 horas. Só que aqui ele estava na região que os romanos estavam governando. Já os romanos, ele dividia a noite em 3 partes, em 4 partes, em 3 horas. Então, esse momento dessa vigília, nesse momento da noite, que Jesus estava andando sobre as águas, por cima do mar, era mais ou menos de 3 horas da manhã às 6 horas. E os discípulos, 3 horas da manhã, estavam fazendo o quê? Em alto mar, na ordenância de Jesus. Fazendo a obra de Deus. Obedecendo o seu chamado. Fazendo missões. Mas a Bíblia diz que o dono do mar já estava andando por cima do mar. Por isso que quando Jesus chama eu e você para uma obra, seja ministerial, seja você sendo rei, Deus te levantando também como empresário para a contribuição da obra, muitas das vezes é isso mesmo. Jesus está abençoando, você é visionário e você está dizendo: Jesus, eu vou obedecer a ordenância e vou para o alto mar. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mas crendo em quem ordenou. Mas nós vemos que o dono do mar já está andando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando os discípulos viu aquilo, eles se assombraram. Por quê? Por causa das fábulas, por causa dos mitos. Aqui mesmo eles disseram um fantasma. Porque quando via essas visões que estavam em alto mar, os pescadores, eles tinham uma fábula, um mito que dizia assim: vai naufragar, estamos vendo um fantasma. Só que Jesus, ele não deixa quem ele ordena, quem ele chama, quem vai para o alto mar, porque crê nele, confundido. A Bíblia diz que Jesus, quando viu que ele estava confundido, no versículo 27 que nós lemos, Jesus disse ao discípulo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E o discípulo conhecia a voz do seu mestre. E a Bíblia diz que Pedro disse logo: mestre, se tu és que está aí sobre as águas, se o Senhor disser para eu ir, eu vou. E foi que Jesus falou, que para quem teve a ousadia, a machúria. Jesus, ele gosta de quem tem ousadia no Espírito, quem crê mesmo, quem ouve a sua voz. Quando ele fala: não temas, sou eu, Jesus disse: vem. E Pedro foi. Nós vemos que Pedro, ele foi e começou a andar por cima das águas. Aleluia. E Pedro, ele começou certo. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, ele foi e andou por cima das águas. Ele teve essa experiência de milagre com Jesus. Ele viveu esse sobrenatural com Jesus. Mas, infelizmente, não é porque Jesus ordenou, não é porque diante de você está Jesus, não é porque Jesus tem todo o domínio nos céus e na terra e debaixo da terra, que a gente não vai passar por meios contrários. E nós vemos que, enquanto ele estava filtrado em Jesus, que ele estava vivendo um sobrenatural no alto mar, na ordenância de Jesus, naquela tempestade, ele estava andando por cima da tempestade. Mas veio um vento mais forte. E Pedro olhou para o vento. E a Bíblia diz que Pedro sentiu
sentiu medo. Quem disse que você não vai sentir medo? Mesmo a ordenança sendo de Jesus, mesmo você já viveu o sobrenatural. Porque Pedro aqui, quando ele sentiu medo, porque ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Pedro, ele estava indo certinho, realmente, andou sobre as águas. Mas quando ele desviou o seu olhar de Jesus, olhou para o problema, filtrou o seu pensamento só no problema, filtrou o seu pensamento só na dor momentânea que estava passando nessa vida momentânea. E aí foi a causa do fracasso de Pedro, porque Pedro já estava em um patamar muito alto de experiência. Mas a nossa tendência, irmão, quando nós permitimos tirar os olhos de Jesus e olhar para o problema, e olhar para a aflição, e olhar para a dor momentânea que nós estamos passando, porque faz a gente esquecer quem está diante de nós e quem ordenou para a gente ir para aquele alto mar. A tendência é o fracasso. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Mas Jesus, ele sabe as nossas limitações. Por isso que ele morreu e ressuscitou daquela cruz. Por isso que antes dele ir para aquele sofrimento, nas últimas instruções que ele deu aos seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu João 16:33, ele disse: eu digo-vos isso para que em mim vós tenha paz. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus conhece nossas limitações, Jesus conhece a minha estrutura, Jesus conhece a sua estrutura. É por isso que o importante é você estar debaixo da graça. O importante é você estar debaixo da obediência. Aleluia! Porque aqui Pedro, ele obedeceu. Pedro, ele teve fé. Pedro, ele foi diante de Jesus. Pedro enfrentou aquela tempestade. Mas quando veio um vento violento, na tradução grega, um vento valente, ele olhou para o vento, esqueceu quem estava com ele. Era o que abate o valente. Aleluia. E se filtrou. Mas a Bíblia diz que Jesus é tão fiel naqueles que obedecem, que está com Jesus, está seguindo os passos de Jesus, está fazendo a obra que Jesus ordenou, adora Jesus, tem um coração quebrantado e arrependido, todo dia pede misericórdia e compaixão. Jesus, me ajuda a ser fiel. Aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, Pedro clamou. Quando a gente está obedecendo a ordem de Jesus, quando Jesus manda a gente ir para o alto mar, olha, meu filho, o patamar agora é outro. É para quem crê. Veio a tempestade, ele andou. Jesus deu um grande milagre. Ele já viu um homem que nunca, homem nenhum andou por cima das águas. Jesus. Ele olhou para o problema, mas Jesus disse assim: ele está comigo. Eu estou com ele, ele me obedece. É por isso que eu vi. Aí ele clamou. Quando ele clamou, a Bíblia diz que imediatamente Jesus o segurou. Demorou imediatamente, logo, porque ele estava obedecendo a ordem de Jesus. Quem obedece a ordem de Jesus, Jesus segura nos ventos valentes, nas tempestades, nos ventos contrários. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente segurou a mão de Pedro e o ergueu. E Pedro continuou com Jesus nas mesmas águas que estavam afundando. Ele teve outro milagre, que nas mesmas águas Jesus o segurou e ele continuou por cima das águas em meio à tempestade. É nessa tempestade, é nesse vento que você teve medo, que você também vai viver o sobrenatural.
vimos aqui que Pedro, e através da coragem de Pedro, os discípulos também estão vendo tudo. Estão vivendo também o sobrenatural de Deus, por causa de um que teve ousadia. Você às vezes tem que passar por ventos fortes, porque você é corajoso. Jesus te chama ao volta, mas você viu Jesus, e Jesus, eu vou andar por cima, vai. Aí Jesus permite para a gente não pensar que é o bambambam, olha para a tempestade, para o vento valente, clama a Jesus imediatamente, porque Ele garante. Como eu disse aqui, ele se responsabiliza quando Ele dá ordenança a discípulo. E ali já vê outro sobrenatural nas mesmas águas de tempestade, de vento contrário, de ventos valentes. Jesus erguendo e a pessoa continuando a obra por cima daquela tempestade, continuando a missão e indo aonde Jesus disse que ia chegar. E por causa que Deus te deu uma estrutura diferente, muitos estão te olhando e vendo o que Jesus está fazendo na sua vida. Porque o discípulo do barco também viveu essa experiência, viu o sobrenatural de Deus, viu aqueles milagres, que trouxe algo muito lindo. Porque ali ainda estão em dúvida, será que ele é o Messias? Os fariseus estavam fazendo de tudo para o povo acreditar que Jesus era o Messias. Porque Jesus veio trazer o reino de Deus para arrependimento, e ele queria Jesus num cavalo, azalão, para guerrear na política contra Roma. E essa é a experiência que ele teve através da vida de Pedro, fizeram ele ter a convicção que Jesus era verdadeiramente o Messias. Aleluia. E nós vemos aqui, e nessas experiências de milagre que Pedro viveu, e ele disse, quando eles subiram, Pedro e Jesus andando por cima, subindo no barco. Porque quando Jesus ordena, Jesus se responsabiliza. Isso aí só é para a glória de Deus manifestar na vida daqueles que obedecem a ordenança. E muitos se converteram. Quando eles subiram, houve um milagre. Imediatamente, no versículo 32, o vento se acalmou. O vento valente que fez um homem que está andando por cima das águas, no sobrenatural de Deus, afundar. Creu, Jesus clamou a Jesus, que também tem esse privilégio de clamar e imediatamente Jesus responder. Segurou. Na mesma tempestade, no mesmo vento, pensando que ia afundar, que ia submergir, Jesus ergueu ele e continuou por cima das águas, no mesmo lugar da tempestade, continuando aquilo que Jesus ordenou. Aleluia. Quando entra no barco Pedro e Jesus, imediatamente o vento acalmou. Outro milagre. E por causa disso, no 33, todos esses eventos convenceram todos aqueles que estavam no barco que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus era o Messias. E aquele povo, quando Jesus entrou, adorou. E Jesus recebeu a adoração, porque aqui já manifesta a deidade de Jesus. Jesus permitia ser adorado porque ele era Deus. E muitos dizem que ele era um profeta, muitos dizem que ele era Elias. Não, Jesus recebia adoração porque ele era Deus. E todos adoraram a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passou do outro lado e já estava anunciando que Jesus estava chegando em Genezaré com o seu discípulo. E quando aqueles homens ouviram o que aconteceu, a Bíblia diz que ele chamou todos os enfermos de todas as cidades vizinhas para Jesus. E aqueles que ouviram que Jesus estava ali com seus
E a Bíblia diz que Jesus curou todos. Tocaram na alma porque a fé aumentou pela manifestação da glória de Deus através da ordenança de Jesus. Aquele discípulo aí para o alto lá com Jesus. Você está entendendo que nessa tempestade aí você está passando por esse vento forte, valente, mas você está obedecendo a ordenança de Jesus? Você está sendo visionário? Não, Jesus, eu quero mais, eu quero fazer mais para ti. Jesus está dizendo: olha, agora você vai continuar orando como eu orava. Procura um lugar isolado, como eu procuro um lugar isolado, e vai buscar, vai orar, vai meditar. Porque quando você sair de lá, eu vou mover o sobrenatural através da sua vida, porque você creu. É nesse lugar que Deus vai te segurar, e você vai subir e vai continuar andando por cima dessa tempestade, e vai chegar onde Jesus disse que você vai chegar. Quem crê vai glorificando. Não, Deus me deu essa mensagem semana passada. Eu falei: Jesus, como o Senhor é fiel nessa igreja. Porque Jesus sabe quando tem ovelha passando por ventos valentes. Mas sabe por que você não submergiu? Porque quando você clamou, imediatamente Ele te segurou. Porque quando Jesus ordena, Jesus se responsabiliza. Oh, você sabe que se tornou Pedro na igreja. Mas ele era ser humano como é. O vento valente veio, ele teve medo, ele afundou. Mas esse medo é para você procurar um lugar isolado, como Jesus procurava um monte para orar, para meditar com o Pai. Isso que fez o ministério de Jesus. Aleluia. Seu ministério glorioso. Sabe quem mais quer que seu ministério seja glorioso? Sabe quem mais quer que você exerça com o sobrenatural de Deus para muitas pessoas serem curadas, libertas, salvas? É Jesus. Sabe quem mais quer que o nome dele seja engrandecido na sua vida? É Jesus. Mas isso só Pedro teve medo. Porque tem ventos valentes nessa vida, por isso Jesus morreu e ressuscitou. Porque só Ele nos dá resistência, só a mão dele para nos segurar e nos erguer, e nós continuamos por cima da tempestade e seguir a caminhada. Aleluia. Jesus manda dizer a você nessa noite: Ele quer ser engrandecido através da sua vida. Ele quer ser exaltado através do que Ele te chamou. Aleluia. Depois dessas experiências que Pedro teve com Jesus, o ministério de Pedro, Jesus chamou Pedro, restituiu Pedro. Olha só, por causa dessa coragem de Pedro. Mas o que valeu para Jesus foi a coragem dele, não foi o medo. Porque quando ele clamou, Jesus segurou logo na mão dele, entrou com providência. E a água não submergiu. E quando Jesus restituiu Pedro 3 vezes, Pedro: estou me amando, mas não, Senhor, estou me amando, mas tu sabe, Senhor, você está resolvendo. E ali Deus levantou Pedro, o primeiro pastor da igreja. O início da igreja de Jesus Cristo na terra. Porque Deus, Ele é organizado, Deus é ordem. Deus não levanta ninguém primeiro sem começar através do ministério, de autoridade exercida por Deus. E para começar o ministério da igreja, a obra da igreja, Deus levantou o primeiro pastor.
Pedro. E a Bíblia diz que Pedro ressuscitava morto. O discípulo estava tudo lá com Docas. Tabita, a discípula. Naquela ilha, a mulher fez uma obra extraordinária. Os órfãos, a viúva, ela cuidava, ela dava roupa, ela dava evangelho, ela fazia túnicas, porque os maridos tinham que ir para o alto mar e muitos morriam, não conseguiam voltar. E a Bíblia diz que ela morreu. E aquelas pessoas da ilha começaram a chorar, a clamar pela vida dela. E o discípulo que estava ali disse: só quem tem essa autoridade é Pedro. Tinha discípulo lá, mas não dá chamar Pedro. Por isso que quando a gente tem uma ordenança de Deus, que Deus é de Pedro perguntou: Senhor, se o Senhor mandar eu ir, andar por cima dessas águas, contigo eu vou. Também tem privilégio do céu. Tem unção diferenciada. Só quem pode refazer essa obra aí é Pedro. Vai chamar Pedro. A sombra de Pedro curava. E Pedro chegou lá. Em Jope. E Pedro chegou lá. E a Bíblia diz que Pedro mandou todos se retiraram. E ele fez como Jesus. Procurou um lugar isolado e foi. Seguidor. Característica do mestre. E aí, quando ele orou, ele voltou para Tabita. E disse: Tabita, levanta-te. Intimidade dele com Deus. Deus deu autoridade. Como Jesus fazia antes de operar muitos milagres, ia para um lugar isolado falar do Pai. Buscar o poder, a unção do Espírito Santo diariamente, para a sua obra diariamente. Louvado seja Deus. E Tabita ressuscitou através da autoridade e da unção que deu pela Deus. Vou de pé, vamos orar ao Senhor. Vai valer a pena. Continua com Jesus. Jesus está contigo. Clama. Não se preocupe não. Você não vai ser submergida não. Às vezes a pessoa